misericórdia de nós e que possamos, ó Senhor, nesse momento estar com os ouvidos, ó Pai, os nossos corações atentos à Tua palavra. É o que nós pedimos, Senhor. Fala através de Teu servo, Senhor Deus, e que o Senhor esteja dispensando graça, Senhor Deus, misericórdia na vida do Teu povo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom dia. Vamos continuar o nosso assunto. Lembrando aí que nós estamos falando sobre o presbiterato, primeira parte aí desse assunto que Paulo está tratando aí na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Nosso objetivo hoje é encerrar essa primeira parte falando sobre presbítero. Na parte da manhã a gente vai falar no verso 3 e, com a graça do Senhor, à noite a gente conclui os versos 4, 5, 6 e 7. Primeira Timóteo 3. Vamos fazer a leitura dessa sessão, de 1 a 7, e aí a gente vai expor o verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra é o mesmo. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém acordado, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ajude nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pela nossa oportunidade que temos de estar em Tua casa, com a Tua igreja reunida e a Tua palavra aberta sendo exposta aos nossos corações. Mais uma vez te pedimos, fale conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vimos até aqui o padrão que as Escrituras, e aí nós desenvolvemos isso, né, sendo o próprio Deus, né, o padrão que o próprio Deus estabeleceu para o governo e conduta da sua igreja através aqui das palavras inspiradas do apóstolo Paulo a Timóteo. E na primeira relação que nós desenvolvemos aí, que nós vimos os requisitos que se relacionam com a atitude do homem para com a moral cristã em geral, devendo ser, e aí tem aquela relação que a gente desenvolveu, né, devendo ser conjugalmente puro, sóbrio, equilibrado, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. E como fica claro dentro dessa estrutura que a gente desenvolveu aí, essa lista de requisitos está ligada àquele padrão que ele coloca como irrepreensível, né? Um padrão do homem irrepreensível que convém ao bispo, que convém àquela pessoa que estará à frente do povo de Deus, guiando, instruindo, pastoreando o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, dentro dessa relação, em primeiro lugar, para com os de dentro, ou seja, na sua influência, ou na influência que ele exerce sobre as pessoas que estão, de alguma forma, em alguma relação definida com a igreja de Cristo. E aí nós vimos também a relação, as características ali que são necessárias numa relação externa, né? A gente vai desenvolver isso aqui de forma mais clara.
E aí nós vimos que essas virtudes requeridas dos presbíteros são as mesmas, nós pontuamos isso, né? São as mesmas requeridas de qualquer crente que esteja unido à Igreja de Cristo. Porque às vezes a gente está expondo, falando aqui, dando ênfase ao ofício do presbítero, e a igreja, algumas pessoas desliga aquele disjuntor, não, falando dos presbíteros, não tem nada a ver com isso. Não, muito pelo contrário. O propósito de Paulo, embora ele tenha dado ênfase ao ofício, à liderança, que é os bispos, no caso dos presbíteros, é uma carta que seria lida na igreja. Então, o padrão que é requerido aqui é um padrão para o crente que está unido a Cristo em seu corpo, em sua igreja. Mas a ênfase recai sobre os presbíteros, justamente porque, na qualidade de guias espirituais, de guardiões, a gente viu, a gente desenvolveu essa expressão que ela significa, o bispo, guardião do rebanho. Eles precisam ser exemplo, eles precisam ser exemplos e padrão dos fiéis, para que eles possam, com autoridade e justiça, dirigir, governar e trazer o ensino para o povo de Deus. E agora, na lista que segue, nós temos as descrições, ou a descrição desse homem crente que aspira esse ofício, em sua relação cotidiana, no trato com seus semelhantes e nas demais esferas da vida. Então, o ponto que vai ser enfatizado aqui é como aquele que nós já desenvolvemos. Ele deve ser irrepreensível também longe dos olhares da sua congregação. O que Paulo vai desenvolver aqui é esse homem irrepreensível que estará no governo da igreja. Ele também deve ter uma vida irrepreensível fora ou em qualquer outro lugar onde ele esteja. E aí o verso 3, nós vamos desenvolver agora, vai dizer: não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O primeiro item aí dessa relação é não dado ao vinho. E a expressão grega aqui é paróinos. E ela funciona aqui dentro dessa estrutura como uma espécie de reforço ao argumento, um reforço argumentativo para aquilo que ele já mencionou, ou aquilo que ele já trabalhou anteriormente. Isto é, não dado ao vinho deve refletir o caráter do homem irrepreensível, que é, antes de tudo, temperante, anteriormente, temperante, sóbrio, modesto. E aqui ele vai ainda além, reforçando diretamente o caráter do bispo, que deve ser um fiel e atento vigilante sobre o seu rebanho. E isso não é possível. Essa relação, essa ligação aí, não dado ao vinho, aponta para isso. Isso não é possível quando se não tem essa moderação, esse equilíbrio, essa sensatez, coisa que alguém que é dado, entregue, a gente vai ver isso aqui, tá? Entregue a isso, não pode ter, E é por isso que torna-se impossível administrar, ver, estar atento ao rebanho que está diante dele. É importante observarmos aqui que não dado ao vinho aponta para a moderação, tá? Aponta para a moderação, para o equilíbrio e sensatez, sem qual, óbvio, o exercício de qualquer atividade fica comprometido. E não, ponto é esse, e não para a proibição geral de uso, como sendo algo pecaminoso em si mesmo. Porque a forma grega aqui, em que isso é colocado, empregada aqui por Paulo, significa literalmente alguém não alguém que demore junto ao seu vinho, a sua bebida. O ponto ali é esse, não alguém que demore junto ao vinho. Então, quando a gente olha isso aqui, quando a gente observa isso aqui, a gente tem que olhar para o restante,
do enredo e do que Paulo escreve, que a Escritura, enfim, traça sobre esse assunto, visto que isso não pode estar em oposição ou contradizendo o que é dito aos diáconos mais adiante, não dado a muito vinho. Então aqui não se trata de uma proibição, né, geral, porque o vinho, como algumas igrejas colocam, né, demonizando isso. Né? E o irmão foi pego com um copo de vinho, está em pecado, tem que disciplinar ele. Né? Isso aí o ponto aí é uma taça, né, no caso. O ponto aí é basicamente esse. A gente não pode olhar para esse texto aqui que Paulo fala não dado ao vinho, colocando-o em oposição ou em contradição com outros textos. Né? Ele vai dizer, no próprio verso 8, mais adiante, os diáconos, não dado a muito vinho. E a Timóteo, no capítulo 5, verso 23, orientando para que ele não tome só água, mas que ele também faça uso do vinho. E aí nós temos algumas observações aqui a serem feitas sobre isso que Paulo fala. Embora seja óbvio que Paulo esteja falando aqui do estado de embriaguez, né, e que precisa ser observado daqueles que se entregam ao uso desgovernado, ao vício, vinho, né, e com isso perde a sensatez e a sobriedade de suas responsabilidades, né, dos seus deveres. O ponto é esse, muitas vezes isso é apenas associado ao homem pagão, aos bêbados, né, aquelas pessoas que vivem em bares, né, entregues às bebidas, e se esquecem das suas responsabilidades. Todavia, e aqui é o ponto, esse também era um perigo que rondava frequentemente os sacerdotes no curso da história do povo de Deus, afetando a liderança, afetando o cuidado, a atenção que se deve dar e as responsabilidades que eles deveriam ter sobre o rebanho de Deus. E Isaías trouxe sérias advertências aos líderes espirituais de Israel. Por isso mesmo, por esse desequilíbrio, por esse excesso, e o ponto aqui é o excesso, tá? Por esse excesso, por esse desequilíbrio, mostrando as trágicas consequências de líderes beberrões, entregues à bebida. E aí, eu queria que você abrisse comigo Isaías 28, para que a gente entendesse essa relação do que Paulo está dizendo aqui a Timóteo. Isaías 28, verso 7. Tem um contexto aí, mas o ponto fica no verso 7, depois mais adiante, capítulo 56. Mas vamos ler o capítulo 28 de Isaías. Verso 7 diz assim: mas há outros que cambaleiam por causa do vinho e não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar de pé por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças. Veja, a imagem aqui de alguém que deveria estar sóbrio, recebendo, entendendo aquilo que está sendo passado para que ele transmita, para que ele veja, né, a condição do povo de Deus e transmita a verdade, aplique a palavra de Deus ao povo para conduzir o povo em piedade, em santidade, em retidão. Né? O ponto é que eles perdem o sentido, né? A sobriedade, a sensatez das suas vidas. E aí mais adiante, no capítulo 56, nós temos dos versos 9 a 12 o seguinte, e a cena aqui, a imagem é muito triste. O contexto que estava cercando ali, nós estamos vendo aqui só Isaías. Estamos vendo aqui Isaías, o contexto e a realidade que estava pairando ali. Veja, verso 9, Isaías 56, verso 9. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. É como se, rapidamente aqui, é como se o Senhor estivesse mostrando a falta, a ausência de um sentinela, a ausência da sensatez,
de um sentinela, de um atalaia, aquele que está olhando. Né? É como se ele estivesse dizendo: pode vir, entrem, porque ninguém vai fazer nada, tem ninguém olhando para poder avisar que está vindo o inimigo, que vão devorar as casas, que vão comer as vinhas, que vão devorar tudo. Vem, eles não estão aí. Então o ponto é esse. Vós, todos os animais do campo, todas as feras do bosque, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Não sabem ou não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir, tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. E todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Aí veja o último ponto aí. Vinde, dizem eles, trazei vinho e nos encharcaremos de bebida forte, dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Se notarmos bem aqui o contexto, nós veremos que o tema comum aqui é a inconsciência. É a inconsciência. Os líderes estão inconscientes dos seus deveres, 10 e 11, e as pessoas em geral são inconscientes do desaparecimento do homem justo, da justiça, da sensata retidão. Né? Então, eles claramente estão desenvolvendo um estado perigoso à vida do povo de Deus. E é interessante que o quadro que é pintado aqui, em Isaías, reflete bem a ideia do lugar do presbítero na vida da igreja. Não é? E, consequentemente, dá a responsabilidade que a sua função exige. Por isso, a admoestação de Paulo aqui, ela se reveste de um significado ainda maior para os vigias do povo de Deus, mostrando o estrago que uma vida sem moderação, uma vida sem o equilíbrio no uso do vinho pode provocar. O mal, essa é a mensagem, o mal chega, o mal se instaura e ninguém dá o alerta. Aqueles que deveriam estar na sua torre de vigia, aqueles que deveriam estar no seu lugar de observação, olhando, vigiando o mal, olhando para o seu rebanho com cuidado para que então possa agir, chamar, cuidar, não podem fazer, porque estão inconscientes. E é interessante, mais uma vez, essa relação do texto de Timóteo com Isaías, justamente pelas similaridades do termo e expressões usadas nele. Isso é muito interessante. Né? O orador aí de Isaías, ele anuncia que está indo adquirir vinho e convidar outros a se juntarem a ele, não simplesmente para beber, mas para beber sem medida, né? Com excesso. Esse verbo que é usado aí no verso 12, encharcaremos, ele ocorre apenas 5 vezes nas Escrituras. Tá? Ele vai ocorrer 5 vezes nas Escrituras, e ele denota beber com excesso, sem controle. E em 3 dessas 5 ocorrências que existem nas Escrituras, elas fazem paralelo com glutão. E nesse sentido, ele se coloca ao lado do que Paulo diz aí a Timóteo, não dado ao vinho, porque ele expressa o apetite fora de controle, em que o prazer em si, no fim, é deglutido em embriaguez, naquilo que leva o homem a perder os sentidos, a sobriedade e a sensatez que é devida principalmente ao líder, ao presbítero, aquele que está à frente. Ponto aqui é que, assim como os atalaias de Israel, cujos ombros repousam ou repousavam o bem-estar da nação, o presbítero, como supervisor, ele deve manter-se sóbrio e vigilante, sendo um bom exemplo na vida moderada, tá? Em sua forma, e isso é interessante, né? Na sua própria forma de viver, tá? A forma como ele desfruta o bem que Deus deu a ele, sem exagero,
sem desperdício do seu tempo, sem desperdício do seu dinheiro, energia, naquelas coisas que não trazem nenhuma espécie de reembolso. Então, a orientação, na verdade, orientação não, né? O direcionamento de Paulo aí nessa lista para aquele homem que aspira ao episcopado, deve passar por isso. Deve passar por isso, ele deve ser atento, não dado ao fim. E aí o próximo item da lista aí é não violento. E aí a gente vai ver que uma coisa está ligada à outra. Né? Não violento. E esse termo ele significa literalmente não brigão. Ou não espancador. E ele vem seguido, ele é como se fosse acoplado, né, do que seria o oposto disso. Ele já expressa em seguida o termo aí, porém, numa forma positiva de vida no espírito, porém cordato, que significa um homem manso, moderado, né, um homem afável. Então, no mesmo passo que ele diz não, ele vai dizer, porém, cordato, como se fosse sim. Não deve ser assim, mas assim. A ideia aqui é que o pastor ou presbítero não pode ser alguém descontrolado, né, que reage à oposição ou algum tipo de dificuldade de forma violenta. Mas alguém que vive dentro daqueles critérios que o próprio Paulo vai dizer, né? Essa vida no espírito, moderada. Não alguém que vive a contender, sendo ele, né, a causa constante de disputas, né, de brigas, de rixas, estando mais disposto a começar uma contenda, a procurar algum tipo de confusão. E aí, no linguajar mais comum, aquelas tretas, né? Não é aquela pessoa que ele vai atrás, né, que está sempre disposta a uma rixa, sempre disposta a começar uma briga. Mas o ponto aqui com essa colocação que o Paulo vai dizer mais adiante, porém cordato, ele significa exatamente isso. Ele deve ser não assim, mas alguém que apazigua, alguém que pela sua autoridade, que pela sua maturidade, pelo seu sua condição moderada, ele vai fazer esse apaziguamento, ele vai tratar de forma moderada as dificuldades ou as oposições que vem a ele. Avance aí para a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. E veja que interessante que Paulo vai falar mais adiante. Sobre essa característica. Segunda Timóteo 2, 24 a 26. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E esse aqui, irmãos, é um ensino muito valioso, não somente para aqueles que aspiram ao episcopado, que aspiram a esse ofício, mas para a igreja no geral. Para todos nós,
Isso é um ensino muito precioso, porque esse é o padrão que o Evangelho, que a Escritura nos aponta. Um padrão equilibrado, um padrão que reflete as virtudes de Cristo. Quando você olha a vida e a conduta do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ser enquadrado, a vida dele se enquadra nesse perfil perfeito do homem que está a liderar o povo de Deus. Manso, moderado, atento. Esse é o ponto. Isso se reveste de um significado muito grande, porque a causa de Cristo, ela é em grande medida maculada diante do mundo por causa de pessoas assim contenciosas. Homens brigões e cheios de violência em seus corações, que são prontos a começar uma contenda, a dar início, dar o start numa briga, mas que são incapazes de exercer ou de expressar essas virtudes que nós estamos vendo aqui, que reflete o caráter de Cristo, sendo manso, paciente e cordato. E veja aí que a ligação imediata é justamente essa, ou seja, não violento, mas paciente, gentil, que é o significado aí de cordato, literalmente significa isso, né? Essa pessoa paciente e gentil. E mais uma vez aqui eu relembro, né, do porquê a ocupação desse ofício deve ser feita por homens maduros na fé. Como a gente já falou anteriormente, maduros na fé. Porque normalmente, os mais jovens, os mais novos, né, eles têm mais inclinação a essa desvirtude, né, pela estupidez ou pela imaturidade da juventude, né, achando que é melhor ou mais proveitoso começar uma contenda e sair dela como quem, né, saiu por cima, né, ganhei, do que ser alguém moderado, alguém gentil, manso. Isso é triste porque em muitas situações, em muitos casos, numa disputa pela verdade ou por alguma causa que, ainda que seja legítima, né, a falta de moderação, a falta de mansidão pode levar a algum tipo de atitude desmedida. Algum tipo de atitude desmedida que no final pode até se ter, né, o ganho pelo grito, pelo argumento e por qualquer outras atitudes. Mas aí se enquadra naquele ponto que Paulo fala, né, se perde o coração e o retorno ao arrependimento ou insensatez, ou a sensatez no caso. Saiu vitorioso no grito, né, mas se perdeu nesse ponto, que é o coração da pessoa. Portanto, Paulo ele descreve nesses 3 itens aqui o perfil irrepreensível dos presbíteros no seu cotidiano. Não violento, porém cordato, inimigo de contendas. Para que esses homens, como homens cheios do Espírito Santo, eles expressem no seu viver as virtudes de uma vida unida a Cristo pelo poder do Evangelho. Então, isso deve ser observado. Isso deve ser observado nessa relação que Paulo vem dando aqui para aqueles que aspiram ao episcopado. E agora, mais adiante,
ele acrescenta mais um item a essa relação. E o item é não avarento. Não avarento aqui significa não apegado ao dinheiro ou a riquezas. Tá? Ele aponta para isso. E aí, é interessante o que o Senhor Jesus afirma sobre essa realidade do coração avarento. Desse coração apegado às riquezas, ao dinheiro. E o ponto é que o apego servil às riquezas, né, e o seu amor desenfreado ao dinheiro é idolatria. Ou seja, um avarento é por natureza, né, o avarento é por natureza um idólatra. Tá? E o ponto das Escrituras aqui é esse. O ponto aqui é esse. Veja o que o Senhor vai dizer em Mateus 6. Abra aí o Sermão do Monte, Mateus 6, verso 24. Falando dos dois senhores. Mateus 6, 24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E esse termo aqui, ele aponta para isso. E ligado a isso, abra Colossenses 3. Colossenses 3, verso 5. O apóstolo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é idolatria. Idolatria. O ensino aqui, irmãos, é que os dois senhores no coração de um homem são incompatíveis com a vida cristã. Dois senhores em um coração são incompatíveis com a vida cristã. E quanto mais dano, né, quanto mais escândalo e desvio da verdade pode sobrevir a uma igreja, tendo em sua liderança alguém cujo Deus é o dinheiro, é a riqueza. Quanto prejuízo para o rebanho de Deus, em muitos aspectos, em muitos sentidos. Né? Quanto isso pode ser catastrófico para a igreja de Deus. Veja, né, como isso se desenvolve, como é que é interessante. A ligação que Paulo faz desses homens que se dispõem à liderança, mas não correspondem ao padrão que Deus deu para que seja observado, né, para o cuidado do seu rebanho. E aí eles apresentam, na verdade, esses homens que não carregam essas características, eles vão apresentar a ausência dessas virtudes que Paulo classifica aqui como irrepreensíveis. E aí o fim e o objetivo disso tudo é o lucro. É o lucro. Paulo vai associar esse tipo de ambição pelo ministério como fonte de lucro com os falsos mestres. Por isso que ele está falando não avarento. Ele não está falando isso no vácuo. Se você olhar o contexto da carta a Timóteo, no capítulo 1 e 2, você vai observar que esse era um perigo, os falsos mestres rondando a igreja de Cristo, perturbando a igreja de Cristo. Ele está fazendo aqui justamente isso, firmando, colocando essa relação justamente para que a igreja, o povo de Deus, observe isso ao eleger alguém. Ele não pode ser amante do dinheiro. E ele associa essa ambição pelo ministério como fonte de lucro aos falsos mestres. Porque, embora eles digam
que estão a serviço de Cristo, na verdade, eles estão a serviço do seu próprio bolso. E o fim disso é a ruína e a perdição. É ruína e perdição em muitos sentidos. Nós vamos ver isso. Abra o avance aí, 1 Timóteo, na primeira carta mesmo, capítulo 6. Veja como Paulo vai falar sobre isso de forma bem clara. Bem clara. Se alguém, 1 Timóteo 6, 3 a 10. Se alguém ensina outra doutrina, e o contexto é esse, né? E não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania com questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações. Veja essa relação que ele está falando aqui. Né? Veja essa relação que ele está falando aqui, se não está relacionado àquilo que nós acabamos de falar. Né? Provocações, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte do lucro é a piedade, com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. E aí veja adiante. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque, mais uma vez, o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Entendem a relação e o perigo de se ter à frente do povo de Deus uma pessoa que ama e que está encurvada diante do dinheiro, das riquezas, dos seus bens, como seu Deus. O resultado de eleger pessoas assim ao presbiterado é que as decisões, as tomadas de decisões, serão tomadas de acordo com o bolso, com a arrecadação. Com isso, a igreja é privada do verdadeiro ensino. A igreja é privada da verdadeira correção. Por quê? E isso é muito... Pode parecer, dentro da nossa realidade, algo que... não é possível, né? Não é possível. Isso não existe. Existe sim. Uma igreja privada de disciplina, uma igreja privada de verdadeiro ensino. Por quê? Justamente porque tem uma família, tem alguém que tem um grande valor de contribuição. Né? O dízimo é alto. E aí, a liderança consciente disso, sabe do pecado, sabe dos erros, sabe da condição contrária ao Evangelho, às Escrituras, mas não podem ensinar contra, não podem disciplinar. A igreja que está vivendo tudo isso, serão moldadas a esse padrão baixo, esse padrão carnal. E a tendência é ladeira abaixo. A tendência é ladeira abaixo. Fulano vive um padrão assim. Então a coisa parece que fica sistematizado, né? Porque aqueles que deveriam ser um padrão de fidelidade, um padrão de vida reta, não são assim. Então isso compromete a vida como um todo da igreja. Compromete. Porque aí a pessoa, né, a tal liderança fica presa ao seu próprio bolso, né, ao seu Deus que está no bolso. Né, e aí a igreja fica privada da correção e da disciplina que corresponde a todo o desígnio de Deus. Como Paulo vai dizer lá, né, de ensinar todo o desígnio de Deus.
A condução, então, será de acordo com todo o desígnio do coração idólatra, avarento. Irmãos, e pode parecer exagero, né? Pontuarmos isso e darmos uma atenção a isso. Mas isso não é uma realidade comum comum ao nosso tempo apenas, ou no Novo Testamento. Isso é algo que antecede a isso. Desde o Antigo Testamento existiam homens gananciosos. Desde o início, né? Homens gananciosos que procuravam no ministério uma forma de ganhar dinheiro, de lucro. Abra Miqueias. Veja que realidade que nos é apresentada aqui. Miqueias 3, 9 a 11. Está falando aquelas pessoas responsáveis pelo cuidado do povo de Deus, pelo ensino e governo do povo de Deus. Veja, Miqueias 3, 9. Ouve agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas desviam ou adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Miqueias 3, 9. Então, provavelmente, eu confundi aqui a relação do texto. Depois eu posso verificar aqui. Mas o ponto aí é que a Escritura, no Antigo Testamento, ela aponta justamente para essa realidade, de uma realidade inclinada, de um coração inclinado ao dinheiro, um coração avarento. O profeta aqui denuncia exatamente esse tipo de comportamento incompatível com os cabeças da casa de Deus, que expressam um coração avarento, ímpio, típico dos idólatras, que vão abrir mão da verdade, vão abrir mão da justiça para enriquecerem ou terem benefícios. O ponto, irmãos, é que isso envergonha, a causa de Cristo. Perverte o santo evangelho de Deus, e trazem desonra ao nome do Senhor. Nós falamos aqui sobre a honra que é conferida a essa função do bispo, E aí a gente tratou dessa relação, dos termos intercambiados: bispo, presbítero, pastor, mesma coisa. Então, o cuidado aqui é exatamente esse, para que esses homens que carregam essa honra de pastorear o rebanho de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue, isso deve nos fazer refletir sobre isso, nos fazer refletir sobre isso, nos colocar atentos com relação a isso. É por isso que o candidato ao episcopado, ele não pode ser alguém que ama ao dinheiro, apegado ao dinheiro. Certamente ele trará muitos males, não somente a si, mas a todo o rebanho. Irmãos, eu queria concluir essa primeira parte trazendo aqui algumas observações. Concluindo aqui, então, essa primeira parte, eu queria levar os irmãos a pensar sobre a seriedade e a responsabilidade que temos diante de tão grande questão, que é que estamos vendo aqui,
que é a avaliação desses requisitos na vida dos candidatos ao presbiterato da igreja. Né? Isso aqui é sério. Né? Isso aqui não é uma questão meramente ilustrativa. A gente, eu lembro que eu pontuei aqui muito enfaticamente essa questão que, quando Paulo ele começa a dizer ali, é necessário, portanto, ele não está colocando uma ideia de, ele está falando, pode ser assim, mas, porém, se não achar, ou se que seja assim, não, algo opcional. É necessário, porém, que o presbítero, que o bispo, e ele vem. E tudo isso que nós estamos vendo está envolvido dentro do propósito de Deus para o governo da sua casa, para o ensino, para o cuidado do seu rebanho. Esses padrões que nós encontramos aqui não são facultativos, opcionais. Eles são imprescindíveis. São imprescindíveis. E isso coloca sobre a igreja de Cristo, aqueles que ouvem, aqueles que estão atrelados ao corpo de Cristo, grande responsabilidade. Grande responsabilidade. Ao candidato, aquele que almeja a avaliar o seu coração, as motivações do seu coração, desenvolvemos isso também. Mas a igreja como um todo, porque isso passa pela igreja. A olhar cautelosamente esses critérios. E aí eu quero concluir com uma citação de John Owen sobre essa responsabilidade que a igreja, como povo de Deus, tem. Veja o que ele vai dizer. Isso deve ser levado em conta, essa responsabilidade, esse dever, quanto ao que é imprescindível na vida do presbítero. Isso deve ser levado em conta, pois ter levado isso em conta influenciou poderosamente os próprios apóstolos e todos os primeiros crentes que foram pastoreados por homens com o caráter descritos aqui. Isso nos é apresentado frequentemente nas Escrituras, e muitas instruções nos são dadas nas Escrituras. No entanto, são poucos os que dão a devida importância a isso. Entretanto, no dia da visitação de Cristo, ele irá indagar sobre tópicos tais como aqueles que apresentamos, ou aqueles apresentados aqui, e outros que são expressos nas Escrituras. Qual a nossa posição em relação a isso? Paulo não deixou aqui uma mera ilustração, para que seja algo bonito, algo belo de se ver, mas ele deixou algo que precisa ser levado em conta. Levado em conta. Porque nós devemos lembrar que aquelas pessoas que ocuparão esses cargos estarão pastoreando a nossa vida, pastoreando nossos corações, nossos filhos, no cuidado, na disciplina. E por último, eu gostaria de encorajá-los diante do peso e das dificuldades que envolvem esse ofício e que recai sobre os ombros dos presbíteros. E aí, regente docente, que é de pastorear o rebanho de Deus com fidelidade, diante da sua própria natureza caída, da natureza caída daqueles que estão à sua liderança. Eu queria encorajá-los a orar, a serem constantes em oração por esses homens, a não esmorecer em oração. Às vezes a gente fala em orar, no meu culto doméstico, no meu momento, eu oro. E às vezes a gente acaba passando. Sejam constantes nisso. Sejam constantes nisso. Essa oração, esse cuidado.
para que o Senhor sempre possa sustentar com graça, com fidelidade sua igreja, através da instrumentalidade desses homens. E sejam fiéis à sua palavra. Na parte da noite, nós vamos concluir a última parte, falando aí sobre o homem irrepreensível no seu lar, né, aos de dentro e aos de fora, finalmente aos de fora, com um bom testemunho. O Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tua palavra, por tua palavra nos nossos corações, que nos instrui, ó Pai, com relação àquilo que a tua igreja está prestes a passar, que é a eleição de presbíteros e diáconos. Nós somos gratos a ti porque o Senhor não nos deixou ao nosso próprio critério. Não nos deixou, ó Deus, com as nossas próprias intenções para governar a sua igreja, mas o Senhor nos deu a sua palavra. O Senhor nos instruiu, o Senhor nos deu aquilo que deve estar presente na tua igreja. Muito obrigado, Senhor, que o teu povo, a tua igreja reunida, possa ter olhos bem abertos para enxergar tudo isso e pôr em prática para a tua glória. Fica com a tua igreja, com o teu povo. Assim oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém.